aula de hoje nós vamos falar sobre o teorema do matemático Bolzano. E foi um tema sugerido pelo Vitor, que é um inscrito aqui do canal e fez esse pedido alguns dias atrás. Vamos ver o que diz esse teorema. Se f de x for contínua no intervalo AB, tal que o produto de f do A pelo f do B for menor que zero, então a função f de x possui pelo menos uma raiz no intervalo AB. Então, basicamente, o teorema de Bolzano, ele indica quantas raízes uma função polinomial contínua possui, certo? E já nos dá uma garantia. Quando o produto de f do A por f do B for um valor negativo, ou seja, menor do que zero, a função já tem pelo menos uma raiz real. Vamos entender melhor analisando esses dois gráficos. No primeiro gráfico, nós temos aqui o intervalo AB, que é esse intervalo, certo? Lembrando que as raízes de uma função estão localizadas sempre no eixo do x. Neste caso, o f do A é um valor positivo, se encontra aqui acima da linha do x, no eixo do y no sentido positivo. E o f do B é um valor negativo, certo? O gráfico de uma função contínua é aquele gráfico inteiro, que não há quebra. Então, quando eu ligar este ponto a este ponto, em algum momento, ele vai cortar o eixo do x, certo? E o ponto onde ele corta é a raiz da função. Vamos ligar aqui esse gráfico, desenhar aqui o gráfico. Pronto. Então, esse gráfico qualquer. Note que ele cortou no intervalo AB neste ponto, que eu vou chamar ele de ponto C, que nada mais é do que a raiz da função, onde o f do C é igual a zero. Beleza? Então, aqui nós já temos garantia de uma raiz real. Por quê? Porque o produto de f do A por f do B será um valor menor do que zero. Um é positivo e o outro é negativo, certo? Agora vamos ver esse outro gráfico. Nós temos aqui o intervalo AB. Note que o f do A é um valor positivo, está acima da linha do x. O f do B também é positivo. E quando eu ligar esses dois pontos aqui, eu tenho esta linha, certo? Ela não cortou o eixo do x. Portanto, esta função não possui raiz, certo? Não tocou aqui no eixo. Isso acontece porque os dois são positivos, certo? O mesmo jeito aconteceria se o f do A e o f do B fossem negativos, estivesse aqui, ó, abaixo da linha do x. Nós teríamos a linha contínua e não tocaria o eixo do x, ok? Então, essa condição aqui só é satisfatória quando os sinais do f do A e do f do B forem diferentes. E aqui nós temos uma informação preciosa. O produto f do A por f do B, quando for menor do que zero, ou seja, for um valor negativo, a quantidade de raízes que a função possui é uma quantidade ímpar. Então, ela vai ter ou 1, ou 3, ou 5, ou 7, por aí vai, certo? Aqui nós temos um exemplo. Temos uma raiz. Poderia ter mais? Poderia, se eu tivesse outro gráfico desse jeito. Vou desenhar aqui outro gráfico qualquer. Pronto, chegando aqui no B, certo? Pronto, este gráfico verde aqui representa uma função qualquer. Conte agora em quantos lugares o gráfico cortou o eixo do x. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3. Em 3 lugares diferentes. Então, esta função possui 3 raízes. E 3 é uma quantidade ímpar, certo? Se fizesse mais curvinha, teríamos 5, ou 7, ou 9 raízes, certo? E quando o produto do f do A por f do B for um valor maior que zero, ou seja, um valor positivo, a quantidade de raízes que a função possui é uma quantidade par.
aqui também nós temos o exemplo, certo? O produto aqui é positivo, não temos nenhuma raiz, zero raiz, e zero é um número par, certo? Poderia ter este outro gráfico, partindo aqui desse ponto, vinha por aqui e chegava aqui no outro ponto, certo? Em quantos lugares este gráfico cortou o eixo do X? Em 2. Então, nós temos duas raízes, e 2 é uma quantidade par, beleza? Ainda tem esse gráfico que parte desse ponto, vem até a linha e volta, certo? Aí você deve pensar, opa, só tem uma raiz. Não, aqui nós temos duas raízes que estão localizadas no mesmo ponto. Isso nós já estudamos em função polinomial do segundo grau, nas funções quadráticas. Nós temos uma raiz dupla. Se é dupla, é 2. E 2 é uma quantidade par. Ok, gente? Vamos agora para um exemplo. Prove que x ao cubo mais 2x menos 1 tem pelo menos uma raiz real. Vamos considerar aqui uma função polinomial de terceiro grau contínua. E a questão já diz que tem pelo menos uma raiz e quer que nós provamos que realmente existe essa raiz, certo? Então, para provar, nós temos que encontrar o intervalo onde ela se encontra, beleza? A questão não forneceu nenhum intervalo, então fica por nossa conta testar algum intervalo até encontrar a raiz, ou pelo menos essa condição aqui, porque através dessa condição nós já sabemos que existe alguma raiz, ok? Então eu vou sugerir aqui o intervalo de -2 e 0. De preferência, vamos usar intervalos próximos da origem, que são números menores, mais fáceis de ser trabalhado. Vamos agora procurar o f do -2. Lembrando que esse -2 aqui representa o a e o b é representado pelo 0, que é o nosso intervalo. Vamos calcular o f do -2. Vamos substituir o -2 no x da função. Então, teremos -2 ao cubo, mais 2 que multiplica -2, menos 1. -2 ao cubo, -8. Menos 2 vezes 2, 4, menos 1. Todos os sinais são iguais, vamos repetir e somar. Encontramos -13. Já temos um valor negativo. Para garantir que existe uma raiz nesse intervalo, o próximo valor, o f do 0, precisa ser um valor positivo. Então, vamos calcular aqui o f do 0. 0 ao cubo mais 2 vezes 0 menos 1. Aqui vai dar 0, aqui também vai dar 0, sobrou o quê? Menos 1. Encontramos dois valores negativos, estão aqui os dois, abaixo da linha do x. Então, não me garante que nesse intervalo tenha alguma raiz, beleza? Então, vamos agora sugerir outro intervalo. Vou sugerir agora o intervalo -1 e 2. Vamos calcular o f do -1. Substituindo lá na função, temos -1 ao cubo, mais 2 que multiplica -1, menos 1. -1 ao cubo, -1, menos 2 vezes 1, 2, menos 1. Somando, temos -4, o valor negativo. F do 2, 2 ao cubo, mais 2 vezes 2, menos 1. 2 ao cubo, 8, mais 2 vezes 2, 4, menos 1. Aqui dá 12, 12 menos 1, 11. Encontramos um valor negativo e um valor positivo. O produto deles dois, o produto de f de -1 pelo f do 2, vamos encontrar um valor menor do que 0, menos 44, certo? Então, obedece à condição do teorema de Bolzano. Então, neste intervalo,
nós já temos a garantia de que esta função tem pelo menos uma raiz real, ok? Agora só resta elaborar aquela resposta que todo professor de matemática adora ler nas provas e exercícios e trabalhos de aluno, ok, gente? Espero ter contribuído. E se você tem alguma sugestão ou queira aprender mais sobre determinado conteúdo matemático, faça como o Vitor. Deixe a sua sugestão aqui nos comentários, beleza? Forte abraço a todos e até a próxima aula.